meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão, um momento de ponderação, um momento de aprendizado, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. E o nosso devocional de hoje tem como título No Divã de Deus. Vou repetir, No Divã de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção no Salmo 88. Mas falando em salmos, quando a gente pensa em salmos, nós pensamos em canções, em cânticos, em hinos. E a gente percebe que os cânticos, a música, tem um poder terapêutico fantástico. Alguém já disse que quem canta os seus males espanta. Então, quando a gente pensa no livro de Salmos, a gente pensa em homens maravilhosos que tiveram um relacionamento fantástico com Deus e a partir desse relacionamento deixaram para a gente um legado fantástico de cânticos com as suas letras e melodias. Hoje nós não temos noção de como eram essas melodias, mas temos as letras. Mas em meio a todo esse triunfo que supostamente é sugerido quando a gente ouve falar sobre os Salmos, encontramos também no livro dos Salmos momentos de angústia, de tristeza. Esses homens que tiveram um relacionamento profundo com Deus e que, através da sua pena, deixaram registrado essas belas canções, às vezes estão num momento tão difícil, passando à beira de um abismo, ou de uma cova, ou de uma sepultura, e nos deixaram sem temer, sem ter vergonha de serem mal interpretados, nos deixaram escrito a dor da alma, os gemidos das suas almas, como a gente vê o salmista dizendo: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Quando a gente vê o salmista dizendo: olha, a noite parece um pesadelo, eu faço nadar em lágrimas o meu travesseiro, estou profundamente angustiado. O Salmo 38 é um salmo que é considerado de doenças psicossomáticas. Mas é interessante que esses homens não negam a existência da dor. Naquele tempo não se tinha noção que a gente tem hoje das doenças psicossomáticas, das doenças emocionais, não se falava em depressão, em ansiedade, mas mesmo por não serem tituladas, elas estavam presentes. E esses homens colocam para fora diante de Deus essa dor, essa angústia que estava registrado na alma e que fazia o corpo deles adoecer. O Salmo 88 é um retrato disso que eu estou dizendo. E eu gostaria que você acompanhasse comigo pausadamente esse Salmo 88, porque os questionamentos que o salmista faz nesse Salmo 88, às vezes são questionamentos que nós fazemos e às vezes temos até medo de admitir. Talvez por essa falsa espiritualidade, essa falsa santidade que se projeta na nossa vida, nós nos sentimos um tanto quanto medrosos de admitir esses questionamentos que o salmista aqui admite e que às vezes estão dentro da nossa mente. Mas acompanhe comigo. Olha, o Salmo 88 foi escrito pelos coraitas, os filhos de Coré. E ele diz o seguinte, presta atenção, ele começa: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos,
sou como cadáveres que jazem no túmulo. Que coisa profunda que ele diz aqui. Dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. E ele continua no versículo 6. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Aí dá uma pausa e continua a se lamentar. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Aí ele faz uma pausa, mas continua no seu lamento, no seu queixume. Versículo 11. Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cerca-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. O interessante é que quando a gente lê esse salmo diante desses queixumes, que são verdadeiros, que é pura essência de uma alma aflita, ferida por golpes que abateram os seus sentimentos, as suas emoções. O interessante, diante de tudo isso, o salmista chega ao fim e não nos mostra a esperança, não nos mostra a cura, não nos mostra o desfecho dessa situação. Mas aí você pode estar se perguntando, então, o que eu vou fazer diante disso tudo? Será que eu vou me jogar no lamaçal de lágrimas, assim como esse salmista? Não, eu quero que você entenda uma coisa. Eu gosto sempre de uma frase, e eu procuro sempre me lembrar. Essa frase diz o seguinte: quando a boca cala, o corpo fala. Agora, quando a boca fala, o corpo sara. E é por isso que o título desse devocional é No Divã de Deus. E aqui eu encontro esses salmistas, os filhos de Corá, né, os coraitas, como se tivesse sentado no divã de Deus e colocando para fora toda a angústia que está na sua alma, que está na sua mente, que está nos seus sentimentos, das suas emoções. Mas em meio a tudo isso, ele não abre mão de uma coisa que é importante. No meio dessa alma aflita, angustiosa, e como ele diz, que está à beira de uma cova, se sentindo como um cadáver, no meio de tudo isso, ele ainda encontra forças para orar. Ele ainda encontra forças para conversar, se relacionar com Deus. E é isso que eu acho belo nesse salmo. Ele não esconde a sua angústia, não mascara, não coloca para fora uma falsa espiritualidade, uma falsa santidade. Ele mostra que é humano e que, apesar de ser servo de Deus, de ser filho do Deus Altíssimo, de estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, ele sente dor na alma.
Ele está vivendo um momento de profunda depressão, de uma ansiedade tão grande que lhe faltam as forças. Ele chega a dizer que já está escuro os seus olhos, né? E ele entende, ele chega a dizer que Deus tirou e afastou os melhores amigos da vida dele. Veja a que ponto que ele chega de ameaçar, como se estivesse acusando Deus dessa situação que ele está vivendo. Sem medo de ser mal interpretado, ele abre o coração e coloca para fora toda aquela angústia que ele está sentindo. E isso é importante, porque quando a gente cala, o nosso corpo fala. Quando a gente, por essa questão de achar que o cristão não pode fraquejar, que o cristão não pode ter problemas emocionais, e é exatamente por essa falta de concepção, essa falsa ideia que muitos estão padecendo, que muitos estão sofrendo e não querem buscar uma ajuda de um profissional como um psicólogo ou um psiquiatra, porque acha que é falta de fé. Mas esses homens que eram gigantes da fé nos deixa relatado que a dor faz parte da vida e que a dor é um elemento que também está aí presente na vida do cristão. Porque nós estamos vivendo num mundo decaído, num mundo totalmente afastado de Deus, em que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a despeito de sermos cristãos, estamos sujeitos a passar por essas aflições. Mas em meio a tudo isso, precisamos olhar para o que o salmista faz. Ele ora. Veja que ele começa orando: ó Senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele ora, ele começa a falar com Deus, e aí ele volta a dizer aqui no versículo 9, ó, as minhas vistas já estão fracas e fracas de tristeza, mas ele continua: a ti, Senhor, clamo dia, a ti clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Ele continua orando. E aí ele chega no versículo 13: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Veja que coisa interessante. Ele sofrendo, mas ele não abre mão da oração. Ele sabe que a oração serve para ele como uma terapia. O momento de estar no divã de Deus e contar para Deus tudo que está lhe afligindo, tudo que está lhe perturbando. E como eu disse, mesmo sem ele deixar registrado aqui, qual foi o desfecho dessa situação? Ele nos ensina uma grande lição. É que a oração também para nós é um momento de terapia. A verdadeira oração é quando a gente chega diante de Deus e coloca para fora tudo aquilo que está lá dentro, sem medo de ser mal interpretado. Porque a Bíblia diz que Deus não apenas ouve a nossa oração, mas Ele vê a nossa oração. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fala com teu Pai em secreto, porque o teu Pai vê a tua oração. Não fala que Ele ouve, fala que Ele vê. E o salmista nos deixa registrado essa coisa maravilhosa de que a dor existe. E, de certa forma, a dor é um fator pedagógico para nossas vidas. Porque muitas pessoas não aprendem quando a situação está tranquila. E é só no meio da dor que ela vai aprender o quanto ela depende de Deus, o quanto nós somos pequenos e o quanto nós dependemos desse Deus maravilhoso. Tem muitas pessoas que só fazem uso desse recurso fantástico que é a oração quando está passando por dificuldade, por problema e por aflição. E o salmista está aqui, nesse momento de vivendo
numa sepultura psicológica. Ele não está morto fisicamente, mas sem forças para continuar vivendo. Veja a profundidade de como ele se enxerga diante dessa dor que aflige a sua alma. Ele diz: tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura, versículo 3. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças, fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das tuas profundezas. Veja como é forte o lamento do salmista. E eu espero que você olhe para esse salmo e veja a aflição do salmista e também se sinta como ele. Se sinta um ser humano que, embora seja servo de Deus, não é como essa teologia de que você é vencedor, é campeão, de que a vitória tem sabor de mel. Não! É saber que estamos aqui e que o sofrimento faz parte da vida. E que o sofrimento é um processo pedagógico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a oração, que é esse processo terapêutico, que nós vamos desafogar a nossa alma, que nós vamos colocar para fora aquelas lágrimas que estão lá retidas, contidas, nós vamos colocar para fora de Deus e dizer como salmista, né? Olha, toda noite eu faço nadar o meu travesseiro em lágrimas, né? Ele está dizendo que parece que o travesseiro dele está encharcado de tanto chorar. Não é assim que o salmista nos coloca no versículo 6, né? Olha, Senhor, não me castigue na tua ira, não me discipline no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois já estou desfalecido. E ele diz no versículo 6, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Veja, esse Salmo 6 é um salmo de Davi, e esse Salmo 88 é salmo dos coraitas, mas ambos estão sofrendo com essas doenças emocionais. E eu espero que isso lhe sirva de alento, de consolo e de conforto, que você entenda que a dor faz parte do processo da vida. Deus não queria que nenhum de nós sofrêssemos, mas a partir do pecado entrar no mundo, nós estamos sujeitos a sofrer. E sofrimento não significa que nós estamos em pecado, que estamos afastados de Deus. Sofrimento significa que nós somos seres humanos sujeitos a choro, a tristeza, a dificuldade, a sofrimento mesmo. Mas a despeito de tudo isso, nós temos um Deus que está sempre com os ouvidos abertos para escutar, para ouvir o nosso lamento, para ouvir a nossa dor. E Ele nos dá esse recurso terapêutico fantástico que é a oração. Preste atenção nisso. Entenda. E eu não vou aqui ser um camarada meio incoerente e dizer, olha, você vai lá falar com Deus e quando você sair vai estar tudo bem. Não. Nem sempre é assim. Nem sempre as coisas vão mudar. Mas o interessante é que você colocou para fora aquilo que estava preso e que estava te causando angústia. O importante é que você dividiu com Deus a sua tristeza, o seu lamento, a sua dificuldade. E eu quero, espero que você entenda isso. Sofrimento não tem a última palavra. Mas é um processo na vida. Mas quem tem a última palavra é o Senhor dos Exércitos. E é por isso que o salmista começa esse salmo com oração e permeia ele todo de oração em meio a esses gritos, a esses gemidos da sua alma. Ó Senhor Deus, me salva! A ti clamo de dia e de noite.
que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Faça isso. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, eu me dirijo a ti nos méritos de Jesus. Eu tenho plena certeza que muitos dos teus servos estão passando por uma situação parecida como esse salmista que escreveu aqui o Salmo 88. Mas que o Senhor os abençoe para que eles possam admitir as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus temores, os seus fracassos. E que eles possam aprender a verbalizar isso diante de ti e sentar no teu divã e contar para ti, como diz aquele hino, prazeres e pesares, deixando em tuas mãos a dor. Aquele cântico maravilhoso da oração que diz, né? E conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Que os teus servos aprendam a deixar a dor nas tuas mãos, para o Senhor tratar como este maravilhoso terapeuta divino, fantástico, que nos criou e sabe muito bem como nós somos. Cura eles e os abençoa para que eles possam aprender através do sofrimento e jamais largar a mão desse recurso pedagógico fantástico que é a oração. Eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Eu sei que esse devocional foi um tanto quanto longo, mas é necessário. E eu espero que ele sirva de lição para você. Deus te abençoe grandemente.